Caros amigos, tem sido um caminho muito difícil aquele que temos percorrido nestes 2 anos. Creio que não haveria uma circunstância mais feliz para podermos hoje dizer aos portugueses que, apesar das grandes dificuldades por que passamos, nos temos mantido num rumo certo do que nesta semana em que foram divulgados de forma oficial os resultados do desempenho macroeconómico de Portugal durante o primeiro semestre deste ano. Muitos, independentemente de terem uma ou outra preferência partidária, acalentam a expectativa de que o país possa vencer a crise profunda em que mergulhou há cerca de 2 anos atrás. De tal maneira que, pela primeira vez na nossa história, se realizaram eleições livres para escolher um governo que haveria de aplicar um dos programas mais difíceis para cumprir do ponto de vista social e económico na nossa história democrática. Quando há 2 anos atrás os portugueses se pronunciaram em eleições livres para escolher o futuro governo, sabiam o que estava à nossa espera. Um caminho de grandes dificuldades, um caminho longo para percorrer, para nos retirarmos do precipício financeiro a que tínhamos chegado e pudéssemos lançar as bases de uma economia mais progressista, mais justa, mais aberta a todos. Nessa medida, portanto, uma economia mais aberta ao exterior, mas que estivesse também mais próxima de realizar as esperanças e as expectativas de cada um dos portugueses. Quando uma nação, em tão pouco tempo, precisa de pedir ajuda externa 3 vezes, é porque alguma coisa de muito profundo tem de errado na sua estrutura económica e social. O nosso mandato, portanto, é um mandato que ultrapassa e muito qualquer objetivo partidário. Nós sabemos que não há democracia sem partidos. Nunca fui atrás dos discursos antipartidos em Portugal. A democracia política precisa e pressupõe a existência de partidos políticos e de partidos que possam constituir alternativas credíveis. Por isso tenho dito que não precisamos de estar todos no governo, mas todos precisamos de assumir as nossas responsabilidades. Ora, justamente, o objetivo que temos pela frente não é o objetivo de dar uma satisfação especial à militância do PSD ou à militância do CDS-PP ou àqueles que escolheram estes partidos para liderar o governo. Claro que não somos ingratos. Claro que, para quem recebe um mandato, é muito importante prestar contas e satisfação àqueles que votaram em nós. Mas o que está em causa está muito para além do eleitorado que nos escolheu. O que está em causa no nosso país está muito para além da vida deste governo, desta conjuntura partidária, deste objetivo político em que nos envolvemos. O que está em causa está muito para além desta conjuntura. Por isso, os sacrifícios que temos vindo a fazer, as políticas que temos vindo a desenvolver, só se explicam, só se aceitam e só se desenvolvem quando um bem maior, um bem coletivo,
que está muito para além dos tempos que estamos a viver, precisa de ser respondido favoravelmente. O que estamos hoje a fazer não é para ganhar as próximas eleições, nem para dar uma satisfação àqueles que acreditaram em nós. O que estamos hoje a fazer é para responder ao futuro do país, àqueles que vivem hoje e àqueles que têm direito a viver amanhã com tantas ou mais oportunidades daqueles que viveram até hoje. É próprio dos momentos de grande dificuldade e de grande transformação trazerem dúvidas e incertezas. Elas têm sido, de resto, bastante cavadas na sociedade portuguesa e é compreensível que seja assim. Dentro da própria maioria que suportou o governo, houve tensões importantes que se manifestaram. Ora, é muito importante que, muito pouco tempo depois de termos passado por uma situação em que não tivemos a certeza de conseguir manter nas pessoas viva a opção que tomámos desde o início, que as pessoas queiram ouvir de quem chefia o governo uma palavra esclarecida e tranquilizadora quanto ao caminho que estamos a traçar. Quando as dificuldades são grandes, as pessoas querem saber se não nos perdemos nas dificuldades. Quando escolhemos um caminho para seguir, as pessoas querem ter a certeza de que o caminho que seguimos não é um emaranhado de indecisões e de indeterminações, que ele tem a direção certa que nos traz o fim da crise e a recuperação da nossa economia e do emprego. Ora, como disse a abrir esta intervenção, não podíamos ter escolhido uma altura mais propícia para dar esta resposta aos portugueses. Não é subjetivo, não é uma questão de opinião, é uma questão de facto. Nós hoje sabemos que a economia portuguesa apresentou, sobretudo no segundo trimestre deste ano, um dos melhores, se não o melhor desempenho macroeconómico em termos europeus. Ora, se isso acontece, deve-se essencialmente a duas razões. A primeira, a de que nós tivemos a capacidade de manter o rumo que nos trouxe até aqui. Fomos pacientes, fomos persistentes, como quem sabe que tem razão, que muitas vezes é preciso dar um certo tempo para se poder ver que o sítio aonde queremos chegar não foi escolhido ao acaso, resulta de uma opção consciente e clara que tomamos desde o início. Quem se faz ao mar pensando que pode aportar em qualquer lugar tem uma grande probabilidade de se perder. Mas quem enfrenta ao mar, como já no passado aconteceu aos portugueses, sabendo aonde quer chegar, pode passar por muitas tormentas e dificuldades, mas sabe que vai chegar ao seu destino porque sabe para onde quer ir. Ora, este é, portanto, o momento de dizer que sim, nós sabemos para onde queremos ir, sim, desde o início sabemos, o caminho que trilhamos é um caminho muito estreito, que sim, não podemos andar para trás e pôr tudo em causa novamente. Não é possível construir uma economia sólida para o futuro, sustentável na criação de emprego, mantendo setores protegidos da economia, sem reformar o Estado, sem colocar os portugueses a pagar um nível
de fiscalidade que seja compatível com a riqueza do país. Não é possível, portanto, fazer outro caminho que não seja o que temos vindo a trilhar. Sabemos que ele dará os resultados, como hoje temos confiança, que são os resultados que nos animam para prosseguir, mas sabemos também que devemos olhar com prudência estes resultados que foram agora divulgados, porque o caminho que temos para percorrer ainda é um caminho de dificuldade. Mas vai uma diferença muito grande em fazer esse caminho sabendo que vamos chegar aonde queremos ou que temos de enfrentar dificuldades apenas porque não há uma alternativa. O que nós queremos hoje é, em segundo lugar, reconhecer e elogiar o esforço extraordinário que os portugueses têm conseguido fazer ao longo destes 2 anos. Deixem-me dizer-lhes, aqueles que estão desempregados e que não desistem de procurar emprego e de encontrar uma forma de acrescentar valor à economia e à sua própria família. Aos empresários que não desistiram de encontrar soluções para garantir os empregos que criaram no passado, encontrando novos destinos para as exportações e encontrando alternativas à falta de financiamento bancário, dado que nós sabemos que nestes 2 anos, com a redução de crédito que existiu, foi preciso muita persistência nas empresas para ultrapassar essas dificuldades e, ainda assim, aumentar a nossa produção e colocar mais produção nacional fora de Portugal. Uma palavra também àqueles que, estando aposentados, conseguem partilhar os seus parcos rendimentos com aqueles que, na sua família, foram mais afetados pelo infortúnio económico. A todos aqueles também que, sendo funcionários públicos, durante estes 2 anos, sofreram na pele o ajustamento que foi necessário efetuar e que terá de prosseguir ao nível da despesa pública. Quando falamos do próprio setor financeiro, que tem vindo a fazer um ajustamento também relevante, recompondo as suas carteiras de crédito, vivendo menos do empréstimo externo e procurando dar crédito à economia que seja ele próprio mais sustentado. Também não foi fácil para muitas dessas instituições perceber que, com realismo, tinham de competir mais umas com as outras, com menos ganhos, com menos crédito e com mais trabalho. Tem sido difícil para quase todos. Mas é importante hoje elogiar o esforço coletivo que tem representado para Portugal, do ponto de vista externo, o princípio de uma nova credibilidade que dá confiança a quem hoje está a começar a sua vida em Portugal. Isso deve-se, portanto, aos portugueses, deve-se aos nossos empresários, deve-se aos nossos reformados, deve-se a Portugal. Mas quero também dizer-vos hoje que o caminho que temos à nossa frente não é isento de riscos. Seria fácil hoje, numa semana em que se confirmam tantos dados objetivamente importantes para a nossa autoconfiança, para o estímulo na nossa recuperação, enfatizar os bons resultados e, de certa maneira, procurar ocultar os riscos que enfrentamos. Nós ainda enfrentamos riscos significativos. Primeiro risco é o risco externo. Não é certo que a conjuntura externa e europeia esteja já estabilizada. Aparecem sinais que são sinais muito importantes, que dão conta de que em vários países
e em particular países que representam muito para as exportações portuguesas, indicadores de recuperação, mas eles ainda são bastante tímidos. O que significa, portanto, que não teremos um caminho linear daqui para a frente. Ora, se a economia europeia não recuperar com a força que nós desejaríamos, há riscos importantes que ainda enfrentamos do lado das nossas exportações. Convém ter isto presente para que ninguém tome por adquirido que a crise acabou. Mas há riscos internos também. O primeiro risco está do lado do próprio Governo. Não é um risco político, é um risco de execução orçamental. Nós continuamos a precisar de reduzir o nosso déficit. E como todos sabem, reduzir o déficit sem ser à custa de aumentar a receita dos impostos tem dificuldades. Não é fácil. Se fosse, já toda a gente tinha feito. Nós hoje precisamos de gastar menos estruturalmente do que ainda estamos a gastar. Ora, tenho dito muitas vezes, quando uma parte significativa da nossa despesa está nos orçamentos maiores, que são os da saúde, da educação, da segurança social, da defesa, da segurança interna. Estes são os grandes orçamentos do ponto de vista do Estado. Reduzir a nossa despesa significa fazer opções que não são fáceis. Não são fáceis do ponto de vista das políticas públicas, não são fáceis do ponto de vista dos próprios ministros que têm de executar essas políticas. Não é fácil. Seja para a senhora Ministra de Estado e das Finanças, que tem de acompanhar essa execução orçamental, seja para cada um dos ministros que tem de garantir que o objetivo que foi traçado será atingido. Ora, se a nossa execução orçamental não estiver à altura dos objetivos que fixamos, esse risco é demasiado elevado e fará que não seja irreversível o caminho que tomamos até hoje. O Governo, portanto, tem todo ele de estar muito comprometido em garantir que este ano, e em 2014, e em 2015, os objetivos de redução estrutural da despesa são mesmo para cumprir, porque isso é essencial para o futuro do país e para recuperarmos do ponto de vista da economia e do emprego. Há um segundo risco. Muitas destas medidas que ainda precisamos de executar não estão isentos de riscos constitucionais. Ora, é verdade que já no passado alguns desses riscos se materializaram e não foi fácil ultrapassá-los. Em alguns casos, obrigou-nos a aumentar os impostos, que era uma opção que não queríamos tomar. Noutros casos, obriga-nos a fazer um processo acelerado e concentrado de redução de efetivos ao nível da administração, como em qualquer empresa. Se nós não temos dinheiro para gastar em salários ou em pensões e não nos deixam reduzir as pensões ou os salários, o que é que se faz nas empresas? As empresas que não querem fechar a porta e atirar as pessoas todas para o desemprego, o que fazem é negociar os salários, a política salarial. Se o Estado não está em condições de o poder fazer por razões constitucionais, então tem de lançar outro tipo de políticas. E nós estamos a prepará-las. Não eram a nossa primeira opção, não eram a nossa segunda opção, mas têm de ser prosseguidas. Ora, se algumas destas medidas tiverem contingências constitucionais que se venham a materializar, não será fácil ultrapassar esta situação. Não é ao Governo. Deixem-me dizer com toda a clareza, qualquer decisão constitucional não afetará simplesmente o Governo, afetará o país. Ora, esses riscos existem, eu tenho de ser transparente.
Eu não posso garantir que não haja, do ponto de vista constitucional, riscos que não se possam materializar. Se eles se materializarem, alguns dos resultados que conseguimos até hoje poderão estar em causa. E poderemos andar para trás. Há um terceiro risco. É um risco ainda de natureza financeira. Os nossos bancos são decisivos para o financiamento da economia. Porquê? Porque, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, grande parte do financiamento que as empresas precisam para crescer, para aumentar o emprego, é financiamento bancário. Ora, nós sabemos que os bancos hoje têm menos dinheiro para emprestar. E, como eu disse há pouco, têm de fazer o ajustamento da sua carteira de crédito. Se, em alguns casos, as instituições financeiras forem mais conservadoras e estiverem a olhar mais para os seus antigos clientes, onde os seus riscos são maiores, em vez de olharem para aqueles que trazem novos projetos, que podem acrescentar valor à nossa economia e trazer mais emprego, então esse risco pode ser um risco que põe em causa o trabalho que estamos a fazer de recuperação da nossa economia. E, finalmente, há ainda um risco social. Nós sabemos que, quando se faz o grande debate público, normalmente, aqueles que intervêm nesse debate gostam de comparar a situação de Portugal com os países que têm um nível de riqueza mais elevada. E é por isso que, quando falamos, às vezes, de despesa pública e da importância das políticas públicas, muitas vezes estamos a comparar com a Alemanha, com a França, com o Reino Unido e por aí fora. Mas a verdade é que, quando depois olhamos para a riqueza que é produzida pelo país, não é com esses que nos comparamos, é com outros. Ora, nós sabemos que temos, portanto, de adequar as nossas escolhas aos meios que temos. Temos de ser realistas e as pessoas percebem isso. Mas esse processo não é um processo indolor. Quando se tem pouco, cada bocadinho a menos que se gaste tem consequências. Ora, é muito importante manter uma atenção permanente àqueles que estão mais desprotegidos. Porque muitas vezes as pessoas, percebendo o que se está a passar, estão disponíveis, em nome de um bem maior, que é recuperar Portugal, a suportar reduções no seu rendimento e a enfrentarem dificuldades. Mas o Estado não tem forma de agir de uma forma tão inteligente que consiga sempre discriminar e distinguir aqueles que mais precisam dos que menos precisam. Muitas vezes as políticas sociais são um pouco cegas. Ora, nós temos vindo, nestes anos, a atuar de maneira a ser mais justo e a garantir que aqueles que mais precisam são aqueles que não ficam de fora nem ficam para trás. Mas, claro, uma coisa é querer ter um Estado social que olhe para aqueles que têm menos proteção. Outra coisa é, em nome da proteção social, gastar dinheiro entre aqueles que não precisam. E muitas vezes são as instituições de solidariedade social, as instituições particulares, as misericórdias, que nos ajudam a fazer essa distinção. Quero, nesta noite também, prestar um tributo a todos aqueles que nessas instituições, no seu dia-a-dia, que é um dia-a-dia difícil, porque não se tem uma relação distante com a realidade e às vezes com uma realidade difícil em que as pessoas vivem, tem-se uma relação muito direta. São essas pessoas que nos ajudam hoje em dia a garantir que aqueles que mais precisam são aqueles que estão no centro das nossas atenções. Mas há um risco. Mas há um risco. O risco de não conseguir sempre chegar aos que mais precisam. Se esse risco se concretizar, é a coesão social que fica em causa.
De que vale, então, ter razão, prosseguir a política certa do ponto de vista do saneamento das finanças públicas, fazer a opção certa do ponto de vista da abertura da nossa economia e de atacar os setores mais protegidos, de modo a garantir que temos uma sociedade mais justa, se perdermos a coesão social? Tudo estaria em causa e tudo voltaria para trás se isso acontecesse. Ora, todos estes riscos de que vos falei existem e servem para nos recordar todos os dias que não há coisas irreversíveis e que depende de todos nós, Governo, outros órgãos de soberania, instituições financeiras, instituições de solidariedade social, portugueses, estejam eles a servir como funcionários públicos, como trabalhadores ou como desempregados, pensionistas, todos temos de ter um esforço coletivo para evitar que estes riscos se possam concretizar. O esforço que estamos a fazer é, portanto, de todos. Não é do PSD, do CDS-PP, deste Governo, é um esforço verdadeiramente nacional. Quero garantir-vos que todo o trabalho que fizemos até hoje não será posto em causa por este Governo. Hoje temos a certeza de que não há ninguém no seio da maioria que não tenha o esclarecimento cabal das consequências que teria para o nosso país qualquer crise política que pusesse em causa o futuro do país. Mas é importante dizer, o futuro do país depende de todos nós, não depende só do Governo nem dos partidos que o apoiam. É por isso que nesta noite quero também fazer um apelo muito direto a todos os partidos e a todos os portugueses, mesmo àqueles que, numa festa como a nossa, escolhem a manifestação para mostrar o seu desagrado político. A todos quero fazer este apelo. Se o que está em causa está muito para além do dia que vivemos, está muito para além da nossa estratégia partidária, está muito para além daqueles que vivem hoje, porque é que não nos unimos verdadeiramente no esforço que é coletivo de vencer as adversidades, deixando para a altura própria, que são as eleições, fazermos as nossas escolhas para o futuro Governo e os julgamentos sobre o caminho que traçamos. Quero também, nesta noite tão especial, cumprimentar todos aqueles que estão envolvidos na tarefa autárquica. Se o país exige de todos nós uma tenacidade grande para vencer estas adversidades, a verdade é que muitas das adversidades hoje conseguem ser amenizadas e vencidas também ao nível local. Os autarcas de todos os partidos desempenham uma função que é crítica na nossa recuperação nacional. Mas não levarão a mal, com certeza, que eu queira aqui destacar os autarcas do PSD. Nesta noite tão especial que acontece a pouco mais de um mês das eleições autárquicas, eu quero dar uma saudação muito especial a todos aqueles que cumprem o limite dos seus mandatos e que deram o melhor de si próprios para amenizar a vida das pessoas, para melhorar a vida dos seus concelhos e para ajudar a vencer a crise no nosso país. Também eles têm dado um exemplo de contenção orçamental, de redução da dívida, de equilíbrio para o futuro. Não será a última vez que precisaremos do esforço de todos para que a redução estrutural da nossa despesa se possa cumprir.
mas aqueles que têm, de experiência feita, mandatos ao serviço do povo, das suas populações, e que podem chegar ao fim dos seus mandatos de cabeça erguida, dizendo que fizeram um bom trabalho, esses têm de merecer também o nosso respeito e o nosso aplauso esta noite. A todos os que estão aqui e, sobretudo, àqueles que aqui não estão, que são muitos, eu quero, na pessoa do Seruca Emídio, que é o nosso anfitrião esta noite, mas também do Macário Correia, que aqui está, terminando o seu mandato em Faro, fazer um genuíno agradecimento a todos os nossos autarcas que se têm empenhado verdadeiramente em pôr os interesses das suas populações à frente, muitas vezes, dos interesses do nosso partido. Obrigado a todos. Finalmente, deixem-me dizer que muita gente tem olhado para as eleições autárquicas que se avizinham como se elas pudessem constituir uma espécie de teste ácido ao governo. E às vezes a comunicação social nem sempre capta de forma direta e rigorosa as nossas intenções. Quero aqui deixar isso claro hoje. Nenhuma instabilidade governativa resultará destas eleições autárquicas. Quero dizê-lo com todas as letras. Porque umas vezes há quem tenha dito que sim e outras vezes que eu induzo uma constatação de sentido contrário. Nenhuma consequência política nacional, do ponto de vista governativo, advirá do resultado das eleições autárquicas. São coisas inteiramente diferentes. Seja o resultado aquele que nós esperamos, porque eu encaro estas eleições com muita confiança e com o mesmo desígnio que consta da moção de estratégia que apresentei a todos os militantes do PSD, que é o de ganhar as eleições autárquicas e manter a presidência da Associação Nacional de Municípios. Essa é a nossa fasquia, é o nosso objetivo, é para isso que estamos a trabalhar. Mas também, como tenho dito, ninguém sabe o resultado das eleições antes delas ocorrerem. E uma coisa eu posso garantir: qualquer que seja esse resultado, não haverá estados de alma dentro do governo quanto ao trabalho que temos para fazer. Há, portanto, nas próximas eleições autárquicas, um ciclo local novo que se vai abrir, que é diferente do ciclo nacional, mas que, em muitos aspectos, terá de trabalhar em convergência com o plano nacional, quaisquer que sejam as soluções vencedoras. Nós precisamos, nos cerca de 2 anos que ainda temos de mandato nacional pela frente, de trabalhar resolvendo os problemas de curto prazo, lançando em simultâneo as bases do médio e do longo prazo. Temos, portanto, de fazer quase tudo ao mesmo tempo. Não é fácil. Quando no mesmo plano se joga o curto prazo e o médio e o longo prazo, a probabilidade de alguma coisa não ficar bem feita é grande. Mas ninguém nos acusará, seguramente, de ter medo de realizar e de fazer. Não ficaremos todo o dia, nem todas as semanas, nem todos os meses, a pensar se esta será ou não a melhor solução, nunca tomando as decisões que são necessárias para calcular o futuro. Prefiro ser julgado, como todos nós, por nesta ou noutra situação ter decidido mal, do que por não ter decidido ou ter deixado um país adiado. Isso nunca acontecerá. Precisamos também dos nossos autarcas para resolver estes problemas. Quero, portanto, a todos aqueles que agora se vão candidatar pelo PSD, que se empenhem na sua campanha eleitoral. Não estarão isolados. Sabem que não vão ter o governo
a fazer anúncios dourados para facilitar a campanha. Sabem também que tudo o que fizermos não é para prejudicar as eleições autárquicas. Ninguém quer prejudicá-las. Mas ninguém vai andar no governo a dourar a pílula por causa das eleições autárquicas. Mas eu sei que os portugueses sabem que é assim que nós somos. E é por isso que eu sei que, sendo como somos, não iremos prejudicar ninguém nas escolhas autárquicas. Tenho a certeza que, na hora da verdade, quem for escolher o próximo Presidente de Câmara, o próximo Presidente da Junta, o próximo eleito local, estará a pensar nesses eleitos, no que eles podem fazer pela sua terra, no que podem acrescentar para o futuro e não naquilo que o Governo fez ou deixou de fazer. Tenho essa convicção. Poderão alguns pensar, bom, o Passos Coelho, como agora não é candidato autárquico e é Primeiro-Ministro, já se está a desculpar antes do resultado das eleições, responsabilizando os candidatos. Pois, meus queridos amigos, poderão ter a certeza, quem na noite das eleições autárquicas estará em nome do PSD a falar pelo resultado das eleições, serei eu como Presidente do PSD. E cá estarei convosco para fazer o balanço dessas eleições. Mas repito o que já disse. Ninguém parte para essas eleições derrotados. E nós também não. Eu tenho uma grande confiança de que o objetivo que estabelecemos está ao nosso alcance. Não considero um feito possível alcançar o mesmo resultado de há 4 anos. Porque ele foi um resultado verdadeiramente extraordinário. Mas reafirmo aqui que o nosso propósito é manter a liderança da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e ganhar as eleições autárquicas. É isso que eu espero, na noite das eleições, poder agradecer a todos aqueles que votaram e aos nossos candidatos que terão dado o melhor de si próprios para que esse resultado seja possível para o PSD e para Portugal. Desejo a todos um ano que seja de melhores notícias do que aquele que agora se conclui. Foi um ano verdadeiramente terrível. Quem passou por estes 2 anos de experiência, quem enfrentou a negociação constante com a Troika, as dificuldades com a economia, quem, como se costuma dizer, comeu o pão que o diabo amassou, teve de refazer quantas vezes as contas, de maneira a conseguir chegar ao mesmo objetivo. Quando imprevistos aconteceram, quando decisões nos obrigaram a ir noutro sentido, quem passou por tudo isso, e eu passei por tudo isso, muitos dos que aqui estão passaram por tudo isso, os portugueses passaram por tudo isso, quando olhamos para trás, há 2 coisas que me apetece dizer neste ano novo que começa. O primeiro é, mais dificuldades do que aquelas que tivemos, com certeza já não vamos ter. Mas há uma segunda que vos quero dizer. Nunca estivemos tão próximos de chegar ao nosso objetivo. E o nosso objetivo é concluir o programa de assistência económica e financeira, resgatar a nossa autonomia e prosseguir um trabalho de reforma económica que garanta mais justiça para todos, não apenas num futuro longínquo, mas no dia de hoje. Porque isso é muito importante. Deixem-me dizer-vos, muitas vezes as pessoas perguntam-se por que corremos tantos riscos, mesmo riscos constitucionais, se podemos simplesmente aumentar impostos hoje e deixar que sejam os portugueses no futuro a resolver os problemas mais difíceis.
Porque é que em todas as políticas públicas não haveremos simplesmente de dizer daqui para a frente, para o futuro, vai ser de outra maneira. Mas agora, em nome do princípio da estabilidade e da confiança, não podemos alterar o que está. Isso não era possível, deixem-me dizer-vos. Porque não é possível ter futuro se não fizermos para chegar lá. Mas não seria necessariamente justo. Porque foi com essa perspectiva de que é no futuro que se resolvem as coisas que nós chegámos à situação em que chegámos. Foi sem pensar devidamente naqueles que haveriam de perder o seu emprego, naqueles que haveriam de pagar mais impostos para pagar uma dívida maior, que se contraiu dívida sem pensar devidamente nas consequências. Ora, é importante que aqueles que hoje desfrutaram ao longo dos anos de apostas como aquelas que foram feitas, possam dar o seu contributo para resolver os problemas do futuro. De tal maneira que a justiça não se faça apenas pensando na equidade que tem de ser distribuída entre todos no momento em que vivemos, mas também que tenha de ser distribuída entre aqueles que vivem hoje e aqueles que hão de viver no futuro. Não podem ser sempre aqueles que vêm depois de nós a pagar a fatura. Temos de ser nós a fazer a correção dessas injustiças e a pagar o preço necessário para resgatar o país e para vencer a crise. É isso que eu tenho muita confiança que acontecerá e estamos muito próximos de ver o nosso objetivo concretizado, que é o dizer aos portugueses: valeu a pena os sacrifícios que fizemos, não foram deitados pela janela, estão ao nosso alcance de acreditar com o mérito de todos. É isso que eu desejo para este novo ano político que agora começa. Um abraço a todos.